Provavelmente o apóstolo Paulo escreveu essas cartas pastorais na sua prisão em Roma. Existe um indício de que o apóstolo Paulo em Roma chegou a ter certa liberdade ao ponto de poder fazer algumas viagens ainda, e no seu segundo retorno a Roma, ele foi martirizado por Nero. Essa é a teoria que mais se pensa hoje sobre a prisão de Paulo em Roma. Em Atos 28, não há uma finalização desse ministério do apóstolo Paulo. No entanto, alguns escritos do primeiro século dão a entender que isso aconteceu. Paulo escreve para Timóteo preso, e Timóteo tinha conhecido o apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Provavelmente na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele passa por Listra, ele evangeliza a Lóide e Lídia. Lóide era avó de Timóteo e Lídia a mãe. E quando o apóstolo Paulo passa por Listra na sua segunda viagem missionária, ele ouve falar muito bem de Timóteo, um jovem temente a Deus, conhecedor da palavra e com uma vocação. O apóstolo Paulo então o chama para acompanhá-lo na sua segunda viagem missionária, impõe as mãos sobre ele como um ministro do Senhor, e ele o acompanha na segunda viagem missionária, na terceira viagem missionária e até mesmo na sua quarta viagem missionária, que foi essa quando preso em Roma. E Timóteo ajuda o apóstolo Paulo a cuidar da igreja de Tessalônica, combatendo falsos profetas, e posteriormente o apóstolo Paulo deixa em Éfeso, onde ele se torna o pastor da igreja, aquele que deveria proteger o rebanho de falsos mestres. E é justamente aí que as cartas do apóstolo Paulo entram, porque o apóstolo Paulo está recomendando que Timóteo não ficasse tímido e nem inseguro por ser jovem. Ele diz para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, na fé, no procedimento, no amor. E ele exorta o jovem Timóteo a permanecer nas Sagradas Escrituras, a ensinar a palavra do Senhor com firmeza diante dos falsos mestres. Então, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que tem 6 capítulos, 1 Timóteo, ele combate essas heresias, chamando a atenção de Timóteo para a palavra do Senhor, a descrição das características dos verdadeiros bispos, dos verdadeiros pastores, dos diáconos. E em 2 Timóteo, já talvez a última carta do apóstolo Paulo, já em tom de despedida, ele até compartilha a sua luta, tinha sido abandonado por alguns irmãos em Roma, tinha sido deixado sozinho na sua defesa, talvez diante do martírio, mas ele pede para que Timóteo lhe trouxesse uma capa, lhe trouxesse livros, lhe trouxesse João Marcos, um amigo e companheiro de outras viagens, e ele vai dizer lá em 2 Timóteo: combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. Então, que a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, tanto a primeira como a segunda, nos ensinem a permanecermos firmes diante das adversidades, diante das oposições, das heresias, permanecendo na palavra do Senhor, que é o nosso padrão, é nela que nós devemos nos refugiar. Que Deus nos restaure através da sua palavra.